está do lado do ocidente. Essa galeria estava fora do templo, num profundo vale, tão profundo que seus muros tinham 400 côvados de altura e eram construídos de pedra quadrada, muito branca, de 20 côvados de comprimento e de 6 de grossura, sendo ainda obra de Salomão, que, por primeiro, construíra o templo. Mas Agripa, ao qual o imperador Cláudio tinha encarregado de tudo o que se referia às reparações desse edifício sagrado, considerando a magnitude da empresa, tanto pelo tempo como pela quantidade de dinheiro que seria necessário empregar-se para isso e que, as maiores obras se destroem facilmente, não quis dar-lhes consentimento, mas permitiu-lhes, se o quisessem, mandar pavimentar sua cidade com pedras brancas. Tirou em seguida o sumo sacerdócio, a Jesus, filho de Gamaliel, e o deu a Matias, filho de Teófilon, sob cujo sacerdócio, a guerra dos judeus começou. 864. A este propósito, julgo conveniente aqui a série dos sumos sacerdotes, elevados a esta honra até o fim desta guerra. O primeiro foi Arão, irmão de Moisés. Seus filhos sucederam-no e essa grande dignidade sempre permaneceu na sua família, sem que nenhum outro que não seus descendentes, nem mesmo reis, tenham sido escolhidos para exercê-lo. Houve 83, desde Arão até Fanaso, que os sediciosos elevaram a esse cargo e 13 dentre eles o tiveram desde o tempo em que Moisés elevou um tabernáculo a Deus no deserto até que o povo entrou na Judeia, onde Salomão construiu o templo. No começo só se provia essa dignidade depois da morte daquele que a exercia. Mas, em seguida, foram substituídos, mesmo antes de morrer. Estes 13, eram todos descendentes dos filhos de Arão e sucederam-se uns aos outros. O governo de nossa nação era então, aristocrático, a autoridade depois foi posta nas mãos de um só. Por fim, passou para a pessoa dos reis. Havia 612 anos que nossa nação tinha deixado o Egito, sob o comando de Moisés, quando Salomão construiu o templo. 18 outros grandes sacerdotes sucederam a estes 13, durante 466 anos, 6 meses e 10 dias, que se passaram sob o reinado dos reis, desde Salomão, até que Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de ter tomado Jerusalém e incendiado o templo, levou o povo escravo para a Babilônia e com eles, Josedeque, sumo sacerdote. Depois do cativeiro de 72 anos, Ciro, rei da Pérsia, permitiu aos judeus regressar ao seu país, reconstruir o templo, sendo então Jesus, filho de Josedeque, sumo sacerdote. 15 dos seus descendentes, todos sumos sacerdotes, como ele, durante 414 anos governaram a república, até que o rei Antíoco Eupator Elísias, general de seu exército, tendo feito morrer Onias, em Beroé, o qual era sumo sacerdote, deram esse cargo a Jacim, da família de Arão, não, porém, da mesma família, que o possuíra antes e dele privaram o filho de Onias, que tinha o seu mesmo nome. Esse jovem Onias foi para o Egito onde, tendo caído nas boas graças do rei Ptolomeu e da rainha Cleópatra, sua mulher, permitiram-lhe construir em Heliópolis, um templo semelhante ao de Jerusalém, do qual ele foi feito sumo sacerdote, como já dissemos. Jacim morreu no fim de 3 anos e o sumo sacerdócio ficou vago durante 7 anos. Quando nossa nação revoltou-se contra os macedônios, escolheu para príncipes da família dos Asmoneus, Jonatas, um deles, foi escolhido com unânime consentimento, para exercer esse grande cargo. Exerceu-o por 7 anos. Trifon fê-lo morrer à traição e Simão, seu irmão, sucedeu-o. Simão foi assassinado por seu genro num banquete hircano, seu filho, foi elevado àquela honra. Dela ficou de posse, durante 31 anos e morreu em idade muito avançada. Judas, seu filho, cognominado Aristóbulo, sucedeu-o e foi o primeiro que teve o título de rei. Só reinou um ano e Alexandre, seu irmão, sucedeu-o no reino e no sumo sacerdócio.
reinou 27 anos e deixou-a morrer, Alexandra, sua mulher, como regente, com o poder de estabelecer no cargo de sumo sacerdote, aquele, dos filhos, que bem quisesse. Ela deu a Hircano, que o exerceu durante os 9 anos em que ela reinou, mas depois que ela morreu, Aristóbulo, seu irmão, que era mais moço do que ele, fez-lhe guerra, venceu-o, obrigou-o a viver vida privada e usurpou-lhe ao mesmo tempo, o reino e o sumo sacerdócio. Gozou durante 3 anos de um e de outro, mas Pompeu, depois de ter tomado Jerusalém, levou-o prisioneiro a Roma, com seus filhos, e restabeleceu Hircano no cargo de sumo sacerdote e de príncipe dos judeus, sem, todavia, dar-lhe o título de rei. Dele gozou durante 23 anos, além dos 9, de que falamos, mas, no fim desse tempo, Pacoro e Barzafarnes, generais do exército dos partos, vieram de além do Eufrates, fizeram-lhe guerra, levaram-no prisioneiro e constituíram rei dos judeus a Antígono, filho de Aristóbulo. 3 anos e 3 meses depois, esse príncipe foi aprisionado em Jerusalém, por Herodes e por Sósio que o enviaram a Antônio, o qual lhe mandou cortar a cabeça em Antioquia. Herodes, feito rei pelos romanos, não escolheu mais, para sumos sacerdotes os da família dos Asmoneus, mas honrava indiferentemente com esse cargo, os mesmos sacerdotes e até outros menos ilustres, exceto quando deu Aristóbulo, neto de Hircano, aprisionado pelos partos e irmão de Mariana, sua mulher, por causa do afeto que o povo tinha por ele e do respeito que se conservava pela memória de Hircano. Mas ele via a simpatia que todos tinham por esse jovem príncipe. Começou a sentir medo e, então, fê-lo afogar em Jericó, da maneira como descrevemos, e não quis mais elevar a essa honra nenhum da família dos Asmoneus. A Arquelau, filho de Herodes, e os romanos, que em seguida se tornaram senhores da Judéia, fizeram do mesmo modo. Assim, durante os 107 anos que se passaram desde o começo do reino de Herodes até o tempo em que Tito incendiou Jerusalém e o templo, houve 28 sumos sacerdotes, alguns dos quais exerceram o cargo sob o reinado de Herodes. Depois da morte deste e de Arquelau, a maneira de governar entre os de sua nação tornou-se aristocracia e eram os sumos sacerdotes que tinham a principal autoridade. Capítulo 9. Floro sucede a Albino no governo da Judéia. Sua avareza e crueldade são causa da guerra dos judeus contra os romanos. Fim desta história. 865. Gécio Floro, que era de Clazomene, foi, para a infelicidade de nossa nação, escolhido por Nero para suceder Albino, no governo da Judéia e Cleópatra, sua mulher, que ele levou consigo e que não lhe ficava atrás em maldade, tinha o feito obter esse favor por meio da imperatriz Popéia, que tinha muito afeto por ela. Ele abusou tão insolentemente do poder, que muitos vieram a sentir a ausência de Albino. Aquele se escondia para fazer o mal. Floro fazia-o por vaidade. Parecia que só fora enviado para fazer triunfar a injustiça e cobrir de ultrajes nossa nação. Seus roubos e suas crueldades não tinham limites. Seu coração era insensível à piedade. Os grandes lucros não o faziam desprezar os pequenos. De tudo se apoderava. Partilhava mesmo dos roubos e vendia aos ladrões a impunidade de seus crimes, a esse preço. Assim, os males que os judeus suportavam iam além de tudo o que se pode imaginar. Eles eram obrigados a abandonar seu país e suas santas cerimônias e fugir para terras estrangeiras. Não havia países, por mais bárbaros que fossem, onde eles não pudessem viver mais tranquilos. Que mais direi? Basta afirmar que Floro nos obrigou a tomar as armas contra os romanos, para perecermos todos juntamente de uma vez, que não uns após outros, separadamente, sobre um governo tão intolerável. Assim, 2 anos depois que esse tirânico governador havia chegado à Judéia, no 12º ano do reinado de Nero, começou essa funesta guerra e os que tiveram a curiosidade de saber tudo o que então se passou em particular, poderão ler a história que nós dela escrevemos. 866
Terminarei aqui, portanto, a das antiguidades de nossa nação, que trata do que se passou, desde a criação do mundo até este 12º ano do reinado de Nero. Podemos ver aí tudo o que aconteceu aos judeus, durante tantos séculos, tanto no Egito, como na Palestina e na Síria. O que eles sofreram sob os assírios e os babilônios. De que modo foram tratados pelos persas e pelos macedônios e, por fim, pelos romanos. Também relatei a série de todos os sumos sacerdotes, durante 2000 anos, todos os feitos de nossos reis e daqueles que quando não havia mais reis, tiveram a suprema autoridade, segundo o que encontrei escrito nos livros santos, como eu havia prometido no começo desta obra. Ouso afirmar que nenhum outro, quer judeu, quer estrangeiro, teria podido dar esta história aos gregos, escrita com tanta exatidão. Os da minha nação estão de acordo em que eu sou bem instruído no que se refere aos nossos costumes e às nossas tradições. Não tenho motivo de lastimar o tempo que empreguei em aprender a língua grega, embora não a pronuncie com perfeição, o que nos é muito difícil, porque não nos aplicamos bastante a isso. Entre nós, não apreciamos muito aqueles que aprendem várias línguas. Consideramos esse estudo como profanos, pois convém tanto aos escravos como aos livres, e somente consideramos sábios os que adquirem um grande conhecimento das nossas leis e das escrituras sagradas, que eles são capazes de explicar, o que é coisa tão rara, que somente uns 2 ou 3 conseguiram essa glória. 867. Quero esperar que não se achará mal que eu escreva brevemente alguma coisa da minha descendência e das principais ações de minha vida, enquanto há pessoas vivas que podem confirmar ou contestar a verdade. Terminarei assim essas antiguidades, que contêm 20 livros e 60.000 linhas. Se Deus me conservar a vida, direi abreviada as causas da guerra e tudo o que aconteceu até este dia, que está justamente no 13º ano, do reinado do imperador Domiciano e no 56º de minha idade. Prometi também escrever 4 livros das opiniões dos judeus e dos sentimentos que eles têm de Deus, de sua essência, de suas leis e das coisas que nos permitem comer ou nos proíbem. Vá direto à fonte. Ouça mais em www.navegamp3.org.